Sabemos que Conan não foi o personagem inaugural publicado por Robert E. Howard, mas o Cimério foi o responsável por arrastar os demais componentes do Howardverso para os holofotes da cultura pop. A história Fênix na Espada foi criada inicialmente para o Rei Kull. Descartada pelos editores da Weird Tales, a trama foi modificada pelo criador e adaptada para Conan, agora rei da Aquilônia. A Fênix na Espada é a história que apresenta o bárbaro ao público em dezembro de 1932. Neste vídeo eu trago o trecho crucial do conto, do seu ápice, utilizando a tradução da editora Pipoca Nanquim. Como ilustração, eu uso as adaptações feitas pela Marvel, publicada em Conan the Barbarian King Size Anual, número 2, as imagens do ônibus Conan Era Marvel, número 3, onde foi republicada pela Panini. Também vou fazer inserções de imagens da adaptação feita pela Dark Horse, publicada em 2012 na King Conan, The Phoenix on the Sword, com imagens da publicação da Mitos Editora, do encadernado Rei Conan. Então você poderá degustar o texto do conto escrito por Howard, visualizando as imagens das duas adaptações, Marvel de 1976 e Dark Horse de 2012. Vinte figuras clandestinas se moviam em meio ao silêncio que cobria o corredor do Palácio Real. Os pés furtivos, nus ou envoltos em couro fino, não faziam som algum nem nos tapetes nem nas lajes de mármore. As tochas que ficavam nos nichos ao longo do corredor reluziam vermelhas nos punhais, espadas e machados afiados. Com cuidado agora, sibilou Ascalante. Pare com essa maldita respiração alta, seja lá quem for. O oficial da guarda noturna tirou a maioria das sentinelas dos corredores e deixou as demais bêbadas, mas não podemos nos descuidar. Para trás, lá vem a guarda. Eles se amontoaram atrás de um conjunto de colunas e, quase imediatamente, 10 gigantes de armaduras pretas passaram em marcha. Seus rostos denotavam dúvida, conforme seguiam o oficial que os levava para longe de seus postos. Este, de sua feita, estava pálido. Quando a guarda atravessou o local onde os conspiradores se escondiam, foi visto limpando o suor da testa com a mão trêmula. Era um rapaz jovem e trair o rei não fora fácil. Amaldiçoava em silêncio as extravagâncias gloriosas que o haviam posto em débito com agiotas e o tornaram um peão nas mãos de políticos em suas tramóias. A guarda passou por ele ruidosamente e desapareceu no corredor. Bom, sorriu Ascalante. Conan dorme desprotegido. Rápido, se eles nos pegarem matando, estaremos acabados. Mas poucos homens defendem a causa de um rei morto. Sim, rápido, urgiu Rinaldo, seus olhos azuis equiparados ao brilho da espada que cingia sobre sua cabeça. Minha lâmina está sedenta. Escuto os abutres se reunindo. Em frente! Eles percorrem o corredor em velocidade negligente e pararam diante de uma porta dourada que trazia o símbolo do dragão real da Aquilônia. Gromel, rugiu Ascalante, arrombe a porta! O gigante respirou fundo e lançou o corpo portentoso contra os painéis, que grunhiram e se dobraram ante o impacto. Ele tornou a recuar e a investir. Com um barulho de ferrolhos se partindo e madeira despedaçando, a porta rachou e cedeu por dentro. Entrem! Ascalante vociferou, inflamado pelo espírito da ação. Entrem! Rinaldo berrou. Morte ao tirano! Eles estancaram a seguir. Conan os encarava. Não um homem nu, desarmado e desorientado ao acordar, pronto para ser abatido como uma ovelha, mas um bárbaro desperto e acuado, vestindo parcialmente sua armadura e com a longa espada na mão. Entrem, patifes! Berrou fora da lei. Ele é 1 contra 20, está sem elmo. Era fato.
Não houvera tempo para vestir o pesado capacete emplumado, para afivelar as placas laterais da couraça peitoral ou para apanhar o grande escudo que permanecia preso à parede. Ainda assim, Conan estava bem mais protegido do que qualquer um de seus oponentes, com exceção de Volmana e Gromel, que trajavam a armadura completa. O rei os observou, intrigado quanto às suas identidades. Ele não conhecia Ascalante, não conseguia ver através dos visores fechados dos conspiradores de armadura, e Rinaldo havia puxado seu capuz desmazelado até a linha dos olhos. Mas não havia tempo para conjecturas. Com um grito que ecoou no teto, os assassinos invadiram o cômodo, com Gromel na dianteira. Ele entrou como um touro desenfreado, de cabeça baixa e a espada buscando uma estocada que arrancaria facilmente as entranhas do rei. Conan saltou de encontro a ele, pondo toda a força felina no braço que empunhava a espada. A lâmina cortou o ar num arco assobiante e atingiu o capacete do bossoniano. A espada e elmo se quebraram e o corpo de Gromel rolou sem vida no chão. Conan recuou, ainda segurando o cabo quebrado. "Gromel!" ele bradou, os olhos queimando de espanto quando o capacete despedaçado revelou a cabeça partida. Então o rosto do bando estava sobre ele. A ponta de uma adaga resvalou suas costelas, entre as placas frontal e traseira da armadura, enquanto o gume de uma espada cruzou bem na frente de seus olhos. Ele empurrou o dono da arma com o braço esquerdo e esmagou o cabo da espada partida como se fosse uma manopla na têmpora do espadachim. Pedaços do cérebro do homem espirraram em seu rosto. "Vocês 5, vigiem a porta!" Ascalante berrou, dançando nos limites do redemoinho formado pelo aço sibilante, temendo que Conan passasse correndo por eles e fugisse. Os vilões recuaram por um momento, quando seu líder apanhou vários deles e os empurrou na direção da única porta do cômodo. Naquele breve respiro, Conan saltou até a parede e arrancou dela um antigo machado de guerra que, intocado pelo tempo, estivera pendurado por meio século. De costas contra a parede, encarou o anel humano que o cercava por um instante e saltou em sua direção. Conan não era um lutador defensivo. Mesmo oprimido por chances esmagadoras, sempre levava a guerra aos seus oponentes. Qualquer outro homem teria morrido lá, e o próprio Conan não tinha esperança de sobreviver. Mas, antes de cair, procuraria infligir tantos danos quanto possível. Sua alma bárbara estava incendiada, e as canções dos antigos heróis ressoavam em seus ouvidos. Seu primeiro golpe derrubou um fora da lei, decepando-lhe o braço, e o movimento de retorno da arma rachou o crânio de outro. Espadas murmuravam venenosamente ao seu redor, mas o rei se esquivava da morte por margens mínimas. O cimério se movia num borrão de velocidade atordoante, um tigre em meio a babuínos, saltando, saindo de lado e girando, mantendo-se um alvo em movimento, enquanto o machado tecia um círculo mortal à sua volta. Por um breve espaço de tempo, os assassinos o cercaram ferozmente, numa chuva desvairada de golpes tolhidos pela própria superioridade numérica. Então recuaram repentinamente. 2 cadáveres no chão eram a prova muda da fúria do rei, embora o próprio Conan sangrasse de ferimentos no braço, pescoço e pernas. "Patifes!" Rinaldo berrou, arrancando o capuz. Seus olhos selvagens reluziam. "Vão fugir do combate? O déspota deve viver! Vamos terminar isto!" Ele investiu, golpeando alucinadamente, mas Conan, ao reconhecê-lo, despedaçou sua espada em um ataque poderoso e, com um empurrão de mão aberta, derrubou o menestrel no chão. O rei sentiu a extremidade da lâmina de Ascalante no braço esquerdo,
mas o vilão por pouco conseguiu salvar a própria vida ao se abaixar e saltar para trás do arco desferido pelo machado. Os lobos tornaram a atacar e a arma de Conan cantou e esmagou. Um patife cabeludo se abaixou para escapar do golpe e mergulhou nas pernas do rei. E, após lutar brevemente contra o que parecia ser uma torre de ferro sólida, olhou para cima a tempo de ver o machado descer, mas não a tempo de evitá-lo. Neste íntere, um de seus camaradas ergueu uma espada larga com ambas as mãos e talhou através da ombreira encoraçada do rei, ferindo o ombro sob ela. Num instante, a couraça de Conan estava cheia de sangue. Volmana, empurrando os agressores para a esquerda e para a direita numa impaciência selvagem, atacou brutalmente a cabeça desprotegida de Conan. O rei abaixou-se e a lâmina cortou um cacho de seus cabelos negros quando passou assobiando sobre si. Conan deu um giro nos calcanhares e golpeou de lado. O machado atravessou a proteção de aço e Volmana caiu com a lateral esquerda esgarçada. Volmana! Conan resfolegou. Eu reconheceria esse anão até no inferno! Ele se endireitou para receber a ofensiva enlouquecida de Rinaldo, que, munido de um punhal, atacou de guarda aberta. Conan deu um pulo para trás e ergueu o machado. Rinaldo! Havia uma urgência desesperada em sua voz estridente. Para trás, não quero matá-lo! Morra, tirano! Gritou o menestrel louco, saltando de cabeça contra o rei. Conan segurou o golpe que relutava em desferir até ser tarde demais. Foi só quando sentiu a mordida de aço em sua lateral desprotegida que revidou, num frenesi de desespero cego. Rinaldo tombou com o crânio aberto e Conan recuou para a parede, com sangue pingando em meio a dedos que estancavam o ferimento. Agora! Ataquem e matem-no! Ascalante gritou. Conan grudou as costas na parede e ergueu o machado. Ficou estático como um ídolo inconquistável. As pernas afastadas, cabeça voltada para frente, uma mão apoiada na parede e a outra segurando alto o machado. Com os poderosos músculos evocando cordilheiras de ferro e as feições congeladas num rosnado furioso e letal. Seus olhos queimavam terrivelmente em meio à névoa de sangue que descera sobre eles. Os homens vacilaram. Eles podiam ser criminosos selvagens e devassos, mas vinham de uma raça que tinha um pano de fundo civilizado. O rei, por outro lado, era um bárbaro, um assassino nato. Eles recuaram, pois aquele tigre moribundo ainda podia causar suas mortes. Conan sentiu a incerteza do bando e sorriu de forma veroz e jubilosa. Quem vai morrer primeiro? Ele murmurou com os lábios ensanguentados e inchados. Ascalante saltou como um lobo, praticamente parou em pleno ar com uma rapidez incrível e caiu prostrado, evitando assim a morte que soprou em sua direção. Girou os pés freneticamente, saiu do caminho e rolou quando Conan se recuperou do golpe perdido e tornou a atacar. Desta vez o machado afundou algumas polegadas no chão polido, próximo às pernas agitadas do oponente. Outro assassino escolheu esse instante para atacar, seguido com relutância por seus companheiros. Ele pretendia matar Conan antes que o cimério conseguisse retirar o machado do chão. Mas seu julgamento foi falho. A lâmina vermelha arqueou para o alto e descerrou. Uma caricatura escarlate do que já havia sido um homem foi catapultada na direção das pernas dos agressores. Naquele instante, um grito pavoroso explodiu dos vilões que guardavam a porta, e uma sombra disforme seguiu ao longo da parede. Todos, com exceção de Ascalante, se viraram ao escutar o grito, e então, uivando como cães, atravessaram a porta correndo às cegas, como uma multidão blasfema e furiosa, espalhando-se pelos corredores em fuga desenfreada.
Ascalante não olhou na direção da porta. Ele só tinha olhos para o rei ferido. Supôs que o barulho do confronto tinha, enfim, despertado o palácio e que guardas leais caíam sobre ele, ainda que, mesmo naquele momento, parecesse estranho que seus companheiros gritassem tão terrivelmente ao fugirem. Conan também não olhou para a porta, porque observava atentamente o adversário. Naquela situação extrema, a filosofia cínica de Ascalante não o abandonou. Tudo parece perdido, principalmente a honra, murmurou. Contudo, o rei está morrendo de pé e... Qualquer outra cogitação que pudesse ter passado pela sua mente nunca seria conhecida, porque, deixando a sentença inacabada, ele investiu contra Conan bem no momento em que o cimério usava o braço do machado para limpar o sangue dos olhos. No entanto, mal começara ele a investida, sentia um agito estranho no ar, e algo pesado o golpeou firme em seus ombros. Foi virado de cabeça para baixo e enormes garras afundaram em sua carne. Debatendo-se em pânico sobre o agressor, Ascalante girou a cabeça e olhou diretamente para o rosto do pesadelo e da loucura. Sobre ele se avolumava uma grande sombra negra que ele soube não ter nascido em nenhum mundo são ou humano. As presas escuras estavam próximas de sua garganta, e o brilho dos olhos amarelos açoitou seus membros, como um vento açoita o milharal. A face hedionda transcendia a mera bestialidade. Poderia ter sido a face de uma múmia antiga e maligna, despertada por uma vida demoníaca. Os olhos dilatados do insurgente pareceram ver naquelas feições pavorosas como uma sombra da loucura que o envolvera, uma leve e terrível semelhança com o escravo Totamon. Então a filosofia cínica e autossuficiente de Ascalante o abandonou, e com um grito lúrido, ele entregou seu espírito antes mesmo que as presas assassinas o tocassem. Conan, limpando dos olhos as gotas de sangue, permanecia congelado. De início pensara que era um grande cão de caça preto que estava sobre o corpo desfigurado de Ascalante. Então, conforme a visão clareou, percebeu que não era nem cão de caça, nem babuíno. Com um grito que praticamente ecoava o estertor de Ascalante, ele se afastou da parede e recebeu o horror que o atacava com um arremesso do machado, cuja moção trazia para trás toda a força desesperada de seus nervos eletrificados. A arma sibilante só ricocheteou no crânio da criatura, quando deveria tê-lo esmagado, e o rei foi atirado ao outro lado da câmara pelo impacto do corpo gigantesco. As mandíbulas salivantes se fecharam no braço que Conan erguera para proteger a garganta, mas o monstro não se esforçou para manter uma mordida fatal. Por sobre o braço mutilado, encarou diabolicamente os olhos do rei, que começavam a refletir um horror semelhante ao dos olhos mortos de Ascalante. Conan sentiu a alma murchar e começar a ser arrancada de seu corpo para afogar-se naqueles poços amarelos de horror cósmico que brilhavam de modo espectral no caos disforme. Caos que crescia ao redor dele e engolfava sua vida e sanidade. Aqueles olhos cresceram e se tornaram gigantescos. Foi quando o cimério teve um vislumbre da realidade de todos os horrores abismais e blasfemos que espreitavam nas trevas exteriores de vácuos sem forma e abismos escuros. Ele abriu os lábios ensanguentados para externar seu ódio e desprezo, mas apenas um estertor seco explodiu de sua garganta. Porém, o horror que paralisara e destruíra Ascalante despertou no cimério uma fúria frenética comparável à loucura. Com uma torção vulcânica do corpo inteiro, lançou-se para trás, ignorando o martírio do braço ferido e arrastando o corpo da criatura consigo. E sua mão, tateando, encontrou algo que o cérebro entorpecido pela luta reconheceu como sendo o cabo de sua espada quebrada. Instintivamente, ele o segurou e atacou com toda a força dos nervos e músculos, tal qual um homem cravaria com um punhal. A lâmina partida mergulhou fundo, e o braço de Conan foi libertado quando a boca da abominação se abriu em agonia. O rei foi brutalmente arremessado de lado,
e, ao se expor de pé com a ajuda de uma mão, viu atônito o monstro convulsionar terrivelmente, enquanto golfadas de sangue espesso jorravam do ferimento aberto pela lâmina. Então, diante do rei, os esforços pararam e a coisa permaneceu no chão, em meio a espasmos, olhando para cima com uma expressão sinistra. Conan piscou e limpou o sangue dos próprios olhos. A ele pareceu que aquela coisa estava derretendo e se desintegrando numa massa gosmenta e disforme. Foi quando uma miscelânea de vozes chegou aos seus ouvidos e a sala foi inundada pelas pessoas da corte, finalmente despertas. Cavaleiros, fidalgos, damas, guerreiros, conselheiros, todos balbuciando, gritando, pondo-se uns nas frentes dos outros. Os dragões negros, enfurecidos e contrariados, praguejavam em língua estrangeira com a mão sobre o cabo das armas. Do oficial responsável pela guarda da porta, nada se soube. Nem ele foi encontrado mais tarde, embora tenha sido bastante procurado. Grumel, Volmana, Rinaldo! Públio exclamou enquanto apalpava os cadáveres com sua mão gorducha. Traição! Alguém tem que pagar por isso! Chamem a guarda! A guarda está aqui, seu velho tolo, ralhou Palatindes, comandante dos Dragões Negros, esquecendo-se do cargo mais alto de Públio por conta do estresse do momento. É melhor parar com esse escândalo e nos ajudar a cuidar dos ferimentos do rei. Desse jeito ele vai sangrar até a morte. Sim, concordou Públio, que era um homem de planos e não de ações. Temos que tratar dos ferimentos. Mande trazer todas as sanguessugas que há na corte. Ah, meu senhor, que vergonha para esta cidade. Eles estão mesmo mortos? Vinho, esfolegou o rei do sofá onde o haviam deitado. Puseram um cálice em seus lábios ensanguentados e ele bebeu como um homem meio morto de sede. Bom, ele grunhiu e se recostou. Matar é um trabalho maldito e que dá sede. Eles haviam estancado o sangue e a vitalidade inata do bárbaro começava a ressurgir. Cuide primeiro da punhalada em meu dorso, ordenou aos médicos da corte. Rinaldo escreveu uma canção mortal para mim e usou uma pena bastante afiada. Devíamos ter enforcado há muito tempo, disparou Públio. Nenhum bem pode advir de poetas. Quem é este? Ele tocou nervoso o corpo de Ascalante com o dedão calçado. Por Mitra, bradou o comandante. É Ascalante, um conde de Túnea. Que trabalho diabólico o trouxe de suas paragens assombradas até aqui? Mas o que há com seu olhar? Públio sussurrou, afastando-se, os próprios olhos arregalados enquanto sentia um peculiar eriçar dos pelos da nuca. Os outros se mantiveram em silêncio ao fitarem um bandido morto. Se tivesse visto o que ele viu, o rei grunhiu, sentando-se ereto apesar dos protestos das sanguessugas. Não faria essa pergunta. Vai entorpecer seus olhares quando virem. Ele parou de falar, a boca aberta, o dedo apontando infrutíferamente. Onde o monstro tinha morrido havia apenas o chão vazio. Por Kron, ele jurou. A coisa derreteu de volta para a escuridão de onde veio. O rei está delirando, um nobre murmurou. Conan escutou e praguejou maldições bárbaras. Por Bade, Morrigan, Masha e Nemaim. Eu estou são. Era uma mistura de babuíno com múmia estígia. A coisa passou pela porta e os vilões de Ascalante fugiram ao vê-la. Ela matou Ascalante, que estava prestes a acabar comigo. Então me atacou e consegui matá-la. Não sei como, pois meu machado ricocheteou quando arremessei. Mas creio que o sábio Epimetreus tenha um dedo nisso tudo. Escutem como ele diz o nome de Epimetreus, morto há 500 anos. Os presentes sussurraram entre si. Por mim, tempestou o rei. Esta noite eu falei com Epimetreus. Ele me chamou em meus sonhos, e caminhei por um corredor escuro com entalhes dourados até uma escadaria de pedra, cujos degraus traziam contornos de sete. Então cheguei a uma cripta e uma tumba com uma fênix esculpida. Em nome de Mitra, majestade, fique quieto! Foi o alto sacerdote de Mitra quem gritara aquilo, seu rosto pálido como cinzas. Conan jogou a cabeça para trás como um leão sacudindo a cabeleira, e sua voz soou densa, tal qual o rugido zangado do felino. E eu sou um escravo para calar minha boca ante a sua ordem? Não, meu senhor. O alto tremia, mas não por medo da ira real.
Eu não quis ofender. Ele baixou a cabeça para o rei e falou num sussurro que chegou somente aos ouvidos de Conan. Majestade, essa é uma questão que vai além da compreensão humana. Somente o círculo interno do sacerdócio sabe sobre o corredor escuro de pedra. E no coração negro do monte de Golamira, feito por mãos desconhecidas, ou sobre a tumba guardada pela Fênix, onde Epimetreus descansa há 500 anos. E desde aquela época nenhum homem vivo adentrou o local, porque os sacerdotes de confiança, após deixarem o corpo do sábio dentro da cripta, bloquearam a entrada externa de modo que nenhum homem pudesse encontrá-la. Nos dias de hoje, nem mesmo os altos sacerdotes se recordam de onde ela fica. Somente pela oralidade, transmitida pelos altos sacerdotes a alguns poucos e cerimoniosamente guardada, é que o círculo interno dos acólitos de Mitra conhece o local de descanso de Epimetreus, no coração negro de Golamira. É um dos mistérios em que o culto a Mitra se apoia. Não sei dizer por meio de qual magia Epimetreus levou-me até lá, Conan respondeu. Mas conversamos e ele fez uma marca na minha espada, porque tal marca foi letal para o demônio ou a magia por trás dela. Eu não sei. Mas embora a lâmina tenha se partido no capacete de Gromel, o fragmento bastou para matar o horror. Deixe-me ver a espada, murmurou o sacerdote, sentindo a garganta subitamente seca. Conan entregou-lhe a espada partida, e de súbito o sacerdote deu um grito e caiu de joelhos. Mitra nos proteja dos poderes das trevas, exclamou ele. O rei de fato falou com Epimetreus esta noite. Ali, na espada, está o sinal secreto que ninguém pode fazer. O emblema da fênix imortal que paira sempre em sua tumba. Uma vela, rápido! Olhem de novo para o local onde o rei disse que a criatura morreu. O local estava à sombra de um biombo quebrado. Eles empurraram para o lado e banharam o chão com a luz de uma vela. Um silêncio estremecedor caiu sobre as pessoas que observavam. Então, algumas foram ao chão de joelhos, chamando por Mitra, enquanto outras saíram correndo da câmara aos gritos. Ali, no chão onde o monstro morrera, havia como uma sombra tangível, uma larga mancha escura que não podia ser lavada. A coisa tinha deixado os contornos claramente gravados em seu sangue, e aquela forma não era de um ser nascido num mundo são e normal. Horrível e sinistra, a mancha pairava ali como a sombra lançada de um dos deuses simiescos que se ancoravam nos altares sombrios dos templos escuros da terra distante da Estígia. Tá aí, meus amigos, o trecho que é o clímax do conto A Fênix na Espada, o primeiro conto de Conan publicado pela Weird Tales em 1932, de autoria de Robert E. Howard. Eu decidi trazer esse conto pela exuberante narrativa dessa batalha, que reflete toda a selvageria do bárbaro, mesmo entre civilizados, em sua fase rei. Muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Dê aquela força pro canal deixando seu like e fique atento nas notificações dos vídeos, porque toda semana nós estamos fazendo live e colocando material novo sobre o Cimério. Daqui a pouco a gente se vê então no próximo vídeo. Falou, tchau!